E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol pode estar prestes a viver uma das maiores surpresas dos últimos tempos. E tudo começou com rumores que vieram à tona nos bastidores do clube carioca. Gerson Santos da Silva, conhecido simplesmente como Gerson, jogador que atualmente veste a camisa do Zenit, parece estar prestes a provocar uma verdadeira reviravolta no mercado de transferências. Fontes próximas ao atleta indicam que ele teria solicitado uma liberação antecipada junto à sua equipe para negociar diretamente com o Vasco, clube que vem demonstrando interesse ostensivo em reforçar o meio-campo. O pedido de liberação, se confirmado, coloca Gerson em uma posição de protagonismo dentro das especulações futebolísticas, já que movimentações dessa magnitude não acontecem todos os dias e envolvem uma série de negociações complexas envolvendo clubes europeus e brasileiros. A possibilidade de retorno do jogador ao futebol nacional acende alertas e expectativas não apenas entre torcedores do Vasco, mas também entre os fãs de futebol de modo geral, já que Gerson é conhecido por sua habilidade de ditar o ritmo de jogo e por sua visão estratégica dentro de campo, características que fariam diferença imediata em qualquer equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. O mercado de transferências é conhecido por sua volatilidade e por episódios inesperados, mas a notícia envolvendo Gerson supera qualquer especulação anterior, pois trata-se de um atleta que já se firmou na Europa e que agora poderia estar planejando um retorno impactante ao Brasil. A situação gerou uma série de questionamentos entre jornalistas e comentaristas esportivos, que começam a analisar os possíveis impactos do meio-campista na equipe vascaína. A experiência acumulada no Zenit, onde Gerson enfrentou desafios do futebol europeu, faz com que ele chegue não apenas com técnica apurada, mas também com uma maturidade tática que poderia transformar o meio-campo do Vasco em algo muito mais competitivo. Entre conversas informais e especulações, surgem detalhes de bastidores que indicam que o jogador tem buscado formas de acelerar o processo de liberação, sinalizando que existe uma vontade real de mudança. E não apenas interesse passageiro. Esse tipo de movimentação pode influenciar negociações futuras, visto que outros clubes brasileiros observam de perto qualquer desenvolvimento envolvendo atletas com experiência internacional, e Gerson, sem dúvida, é um desses nomes que chamam atenção imediata. Além da dimensão esportiva, há também uma dimensão emocional e simbólica nesse possível retorno. Gerson, ao considerar negociar com o Vasco, estaria abrindo espaço para uma narrativa que envolve identidade, paixão e um vínculo quase mítico com o futebol brasileiro. A escolha de um clube específico, ainda mais um com história tão rica quanto o Vasco, não é algo que aconteça de maneira aleatória, e isso alimenta ainda mais a especulação. Torcedores nas redes sociais já começam a se mobilizar, imaginando como seria ver o jogador comandando aí o meio-campo com sua capacidade de articulação, passes precisos e visão de jogo diferenciada. Cada rumor gera novos ânimos e novas possibilidades, e a movimentação de Gerson parece ter se transformado em um tema central nas rodas de conversa esportivas, transformando um simples pedido de liberação em uma narrativa que mistura expectativa, desejo e, ao mesmo tempo, uma sensação de que algo grande está prestes a acontecer. A atenção midiática, nesse caso, é inevitável, e os veículos esportivos de todo o país passam a acompanhar qualquer informação que possa confirmar ou desmentir o rumor.
Em paralelo, é importante considerar o impacto estratégico que um jogador do calibre de Gerson traria para o Vasco. A equipe, que historicamente sempre buscou reforços capazes de mudar o panorama dentro das quatro linhas, poderia se beneficiar de maneira significativa com a chegada de um meio-campista com visão de jogo internacional. Além de reforçar o setor central, a presença de Gerson poderia servir como inspiração para atletas mais jovens do elenco, que teriam a oportunidade de aprender e se desenvolver com um jogador que já passou por desafios e competições de alto nível na Europa. A possibilidade de um retorno desse porte gera debates táticos, desde a reorganização do meio-campo até estratégias ofensivas e defensivas, criando cenários que animam não apenas torcedores, mas também analistas de futebol que buscam antecipar como a equipe poderia se comportar com uma peça dessa magnitude em campo. Esse tipo de especulação alimenta discussões intermináveis, pois cada detalhe sobre o jogador, seu estilo, sua postura e suas escolhas se torna matéria-prima para narrativas apaixonantes sobre o futebol brasileiro. Ainda no campo das especulações, alguns veículos já levantam hipóteses sobre como se daria a negociação entre Gerson e o Vasco. É possível imaginar que a diretoria do clube teria que trabalhar com agilidade e inteligência para viabilizar qualquer acordo, pois jogadores com experiência internacional costumam envolver cifras significativas, negociações contratuais complexas e, muitas vezes, cláusulas específicas que definem responsabilidades e expectativas de ambas as partes. A pressão sobre o Vasco seria intensa, já que fãs e mídia acompanhariam cada passo do processo, amplificando rumores e aumentando ainda mais a atenção sobre a transferência. O desafio de alinhar expectativas financeiras, desejos do jogador e estratégias do clube faz com que esse possível movimento se transforme em uma verdadeira novela esportiva, onde cada detalhe é analisado e cada informação circula rapidamente, criando uma atmosfera de antecipação e, ao mesmo tempo, de tensão, típica de negociações que envolvem talentos de destaque internacional. Por fim, é impossível ignorar o efeito psicológico que essa especulação exerce tanto sobre o jogador quanto sobre os torcedores. Gerson, ao considerar negociar com o Vasco, envia sinais sobre suas intenções, seu desejo de mudança e sua busca por novos desafios, o que provoca um efeito dominó nas discussões sobre futebol nacional. Torcedores começam a projetar possíveis formações, a imaginar partidas decisivas e a especular sobre como a equipe se comportaria com a presença de um atleta capaz de comandar o ritmo de jogo. A narrativa que se constrói em torno desse rumor é tão envolvente quanto uma partida decisiva, pois combina elementos de expectativa, desejo, poder de influência e, acima de tudo, uma oportunidade rara de testemunhar um possível retorno impactante ao futebol brasileiro. Cada detalhe sobre Gerson, sua trajetória e suas escolhas passa a ser escrutinado, transformando um simples pedido de liberação em um dos assuntos mais comentados nos bastidores do esporte nacional. A possível chegada de Gerson ao Vasco não impactaria apenas o elenco e a tática da equipe, mas também movimentaria o mercado de jogadores no futebol brasileiro de forma bastante significativa. A notícia, mesmo em caráter especulativo, já desperta a atenção de outros clubes interessados em reforços de qualidade, pois a movimentação de um meio-campista experiente como Gerson poderia alterar completamente o equilíbrio das negociações e gerar uma corrida silenciosa por talentos que até então eram considerados fora do alcance de times nacionais. Enquanto isso,
Torcedores e comentaristas começam a imaginar como seria o entrosamento do atleta com nomes já consolidados no Vasco, especulando sobre passes decisivos, estratégias de infiltração e articulação no meio-campo, tudo isso sem sequer confirmar a transferência, mas transformando a possibilidade em um tema quente e irresistível para debates e teorias futebolísticas. A presença de um jogador com experiência internacional sempre eleva o nível de discussão. E cada rumor sobre conversas, visitas e negociações é rapidamente transformado em análise detalhada nas redes sociais, onde fãs compartilham opiniões, criam cenários e reforçam a ideia de que a chegada de Gerson seria uma mudança histórica para o clube carioca. Além do impacto imediato dentro de campo, há também uma dimensão simbólica nesse rumor que não pode ser subestimada. Um retorno de Gerson ao futebol brasileiro, e especificamente ao Vasco, traria à tona discussões sobre identidade, reconhecimento de talentos e valorização de jogadores que se destacaram no exterior. A narrativa se transforma em algo mais amplo, envolvendo história do clube, expectativas de torcedores e até mesmo uma espécie de efeito psicológico sobre o restante da equipe, que teria que se adaptar a um jogador capaz de ditar ritmos, organizar jogadas e assumir responsabilidades estratégicas em momentos decisivos. Torcedores começam a projetar o que chamam de novo ciclo para o Vasco, imaginando partidas onde o meio-campo se torna um verdadeiro motor do time, controlando a posse de bola, ditando o ritmo e oferecendo soluções criativas que poderiam mudar o curso de jogos importantes. A especulação, mesmo sem confirmação, cria um ambiente de expectativa intensa, alimentando a narrativa de que algo grande está prestes a acontecer no clube carioca. No campo da negociação, é possível que a diretoria do Vasco esteja estudando minuciosamente cada detalhe para tornar viável a contratação de Gerson, caso ele realmente solicite a liberação. Embora os valores envolvidos não sejam divulgados oficialmente, especula-se que seriam cifras compatíveis com um jogador de nível internacional, o que exigiria habilidade administrativa e criatividade por parte do clube. Cada cláusula contratual, cada detalhe de pagamento e cada termo de liberação se torna objeto de análise e, em muitos casos, de especulação, pois a imprensa esportiva acompanha atentamente qualquer movimento que possa confirmar ou negar o interesse do atleta. O simples fato de o nome de Gerson estar associado ao Vasco provoca repercussões em cadeia, com torcedores discutindo possibilidades, jornalistas levantando cenários e até mesmo outros clubes monitorando a situação para avaliar riscos e oportunidades futuras, transformando o rumor em um verdadeiro fenômeno midiático. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Outro aspecto interessante é a reação do público e das redes sociais diante desse rumor. Cada comentário, cada postagem e cada análise contribui para construir uma narrativa quase palpável, mesmo que nada tenha sido confirmado oficialmente. O efeito psicológico sobre os torcedores é imediato. Há entusiasmo, ansiedade e uma sensação de que um capítulo importante da história do clube está prestes a ser escrito. Discussões sobre como Gerson poderia atuar em diferentes esquemas táticos se multiplicam, com torcedores especulando combinações, formações alternativas e estratégias ofensivas que aproveitem ao máximo sua visão de jogo.
A expectativa é tão intensa que a simples menção de seu nome em conversas esportivas gera engajamento, compartilhamento de opiniões e debates apaixonados, criando um clima de suspense que envolve clube, jogador e torcida em uma narrativa de alta intensidade. Típica de rumores que mexem com a imaginação e as expectativas de fãs fervorosos. Além disso, é fascinante observar como rumores desse porte podem influenciar diretamente a percepção de outros jogadores dentro do clube. A possível chegada de Gerson poderia servir como catalisador para o desempenho de atletas já presentes, incentivando melhorias, adaptação a novas funções e maior comprometimento com objetivos coletivos. A simples perspectiva de contar com um jogador de renome internacional no elenco gera motivação e impacto psicológico positivo, pois os atletas tendem a elevar seu nível técnico e tático diante de desafios maiores. Essa dinâmica interna é um dos fatores que alimenta ainda mais especulações, pois torcedores e comentaristas começam a imaginar não apenas jogadas individuais, mas também a transformação do time como um todo, com Gerson potencializando talentos existentes e criando um meio-campo mais sólido, organizado e criativo, capaz de fazer diferença em momentos cruciais das partidas. Por fim, é impossível subestimar o fascínio que rumores como esse exercem sobre a comunidade esportiva. A história de Gerson, combinada com o interesse do Vasco, cria uma narrativa repleta de possibilidades, desejos e expectativas, tornando cada nova informação sobre o assunto um prato cheio para torcedores, jornalistas e fãs de futebol em geral. Mesmo sem confirmação, o simples ato de especular já gera engajamento, debate e antecipação. Características que tornam o rumor irresistível e altamente comentado. A expectativa coletiva é palpável. Imaginar Gerson de volta ao futebol brasileiro, atuando pelo Vasco, já cria histórias, provoca discussões e permite que cada detalhe seja analisado com profundidade, transformando um simples pedido de liberação em um fenômeno de interesse nacional, capaz de prender a atenção de todos que acompanham o futebol com paixão, emoção e curiosidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!